Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus nessa noite. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao pastor também pela confiança de podermos estar aqui nessa noite para ministrar a palavra de Deus. Queridos, eu quero falar um pouco antes de eu ministrar. Essa palavra Deus me deu aproximadamente há 40 dias atrás. Eu venho meditando nela na madrugada e Deus falou comigo. Eu não sabia onde estava o texto. Deus só falou para mim: mesa do Senhor e mesa de Satanás. Eu não sabia onde estava o texto, não estava lembrando. E quando foi um dia à tarde que eu sentei no fundo do quintal ali para meditar um pouco na palavra, Deus me deu o texto. Então peço que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10. A partir do versículo de número 14. O tema dessa mensagem é: em que mesa estamos sentando? Em que mesa estamos sentando? Amém? Eu queria que você refletisse, pensasse, analisasse. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 14 em diante. Todos encontraram? Amém? Se tiver alguém sem a Bíblia aí, compartilhe com ele ou com ela nesta noite, em nome de Jesus. Diz assim a palavra: portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como ar criteriosos, julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai, ó Israel, segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar. O que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que ele sacrifica é a demônios que as sacrifica e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associado aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Versículo 22 para nós encerrar. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais forte do que Ele? Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está na casa, neste lugar, nessa noite. Eu sei que tudo que foi feito aqui foi para louvor da glória do Teu nome. E agora não é diferente, Pai, é a Tua palavra. Então, nesse momento, eu quero te pedir, em nome de Jesus Cristo, repreende, anula, neutraliza todo espírito roubador de palavra, todo espírito bloqueador de mente, todo espírito bloqueador de entendimento, todo espírito de comichão, nesta noite caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Que toda inquietação, Senhor, seja banida nesta noite. Leva a nossa mente, o nosso coração cativo, em cativeiro, até o trono da Tua graça. E que o Senhor possa falar conosco, Pai, porque precisamos ouvir a Tua voz. Que eu diminua, que o Senhor cresça e que o Senhor apareça neste lugar, Senhor. Por isso, fica à vontade em nome de Jesus. Queridos, essa palavra, Paulo, ele começa a contar a narrativa da história do povo de Israel. Paulo fala bem sobre o povo de Israel, advertindo, mostrando para a igreja de Corintos o que o povo de Israel fizeram, o que passaram. Se você ver do capítulo, do versículo 1, você vai entender o que eu estou falando nesta noite. A Bíblia diz que eles comeram do mesmo maná, beberam da mesma água, da mesma rocha que saiu, e que essa água, que essa rocha, ela era Cristo. Paulo chega a dizer isso.
E Paulo vem mostrando para quê? Para que a igreja de Coríntios não caísse no mesmo erro que aquele povo caíram. Aquele povo murmuraram, aquele povo fizeram, levantaram, beberam, fizeram tantas coisas. Então Paulo traz essa advertência. E no versículo 14, hora que nós lemos, Paulo agora fala para os cristãos de Coríntios fugir da idolatria. Paulo explica bem para a igreja de Coríntios que ele deveria tomar cuidado, que eles deveriam fugir, que eles deveriam ser cautelosos, que ele deveria tomar cuidado. E Paulo disse: julgai o que eu vos digo. Então Paulo está dizendo: observe o que eu estou dizendo para vocês. Então Paulo começa a discorrer, Paulo começa a mostrar para a igreja de Coríntios, para que ela não caísse no erro da idolatria. Então Paulo traz essa advertência, e essa advertência veio lá depois de Cristo, veio Paulo, e ela continua ecoando nos dias atuais. Deus continua falando conosco para que nós podemos também fugir da idolatria. Mas Paulo disse: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Paulo está falando aqui da santa ceia do Senhor. Paulo estava mostrando, falando para aquele povo de Corinto. Mas Paulo diz também que aqueles que participavam do sacrifício não podiam participar, se alimentar do altar. O que é que Paulo estava dizendo? Eles estavam comendo coisa sacrificada aos ídolos, e Paulo disse: não era justo para que eles também se alimentassem do altar, se alimentassem de Deus, porque a Bíblia diz, querido, ela é bem clara, que nós não podemos servir a dois senhores. Então Paulo demonstra isso. E quando ele fala, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. E ele começa a decorrer no versículo: porque embora muitos somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participando unicamente de um pão. De quem Paulo estava falando? Paulo estava falando de Cristo. Paulo estava dizendo: Cristo é o único pão, Cristo é o único alimento que a igreja precisa se alimentar. O que foi que Jesus disse? Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que se alimentar de mim jamais terá fome. Ele está dizendo como se ele estivesse dizendo: vocês não precisam de alimento do mundo, vocês precisam, o único alimento é Cristo. Mas em que mesa nós estamos sentando? Em que mesa nós estamos participando? Na mesa de Cristo ou na mesa do diabo? Talvez você pode falar: irmão, isso é pesado, mas eu vou mostrar biblicamente que tinha pessoas sentando na mesa com Cristo, participando da Santa Ceia com Cristo, mas deixou o diabo tomar conta do seu coração. A Bíblia fala de Judas Iscariote, que Jesus estava na casa aonde Marta estava servindo, lá no capítulo 12 de João. Você pode abrir a sua Bíblia e ler para você ver. A Bíblia diz que quando estava lá, que Maria vai lá, Judas estava na Santa Ceia, participando, sentado na mesa com Cristo, mas não se alimentando de Cristo. Há uma diferença. Vimos a igreja, ouvimos a palavra, ou nós fazemos a escolha é nossa: ou eu me alimento de Cristo, ou eu vou me alimentar das coisas do mundo. A escolha é minha, a escolha é sua. Nós que temos que tomar a decisão aonde nós estamos sentando, em que mesa. E a Bíblia diz que Judas Iscariote, ele já tinha proposto no seu coração em vender Jesus por aquelas moedas. Mas observe uma coisa, que na casa de Marta, quando Marta estava servindo ali, era Marta que estava servindo, e diz que Lázaro estava sentado na mesa. Ela derrama o bálsamo sobre a cabeça de Jesus.
Ela derrama sobre Jesus, lá enxuga com seus cabelos. A Bíblia chega a dizer que Judas Iscariote, ele chega e diz assim: por que não pegou os 50, esse nardo, e não vendeu por 300 denários? Aí ele dava aos pobres. Aí Jesus disse, Jesus já sabia quem era, Jesus sabia quem estava falando. Jesus está dizendo: tu se alimenta da ceia comigo, tu come do pão comigo, mas tu não entregou a minha vida, tu não entregou a tua vida a mim, não se voltou para mim. É como se Cristo dissesse assim: Judas, eu estou te dando a oportunidade para tu se arrepender. Observe que ele estava sentado, participando da Santa Ceia, era tesoureiro, e nós estamos enganados. Título não salva ninguém, dogma não salva ninguém. O que salva é comunhão com quem nós estamos sentados na mesa. E que mesa nós estamos sentando? Então Paulo traz essa advertência para a igreja de Coríntios, porque certamente se Paulo fala isso, estava havendo alguma desordem. Eles estavam vivendo desordenadamente, fazendo idolatria, sacrificando coisa, mas queria participar da Santa Ceia. Aí Paulo vai e disse: aqueles que comem do sacrifício, que participam do sacrifício, não tem que participar do altar, não tem que se alimentar do altar. Porque Paulo mostra, mas o versículo 21 é o que nós lemos para falar nesta noite. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Quando Deus me deu essa palavra, a primeira coisa que eu perguntei ao Senhor, talvez muita gente não tenha essa coragem, e a gente precisa ter coragem de perguntar a Deus, e falar: Deus, em que mesa eu estou sentando? E eu perguntei a Deus, e sabe o que foi que o Espírito de Deus começava a ministrar o meu coração e falar comigo todas as vezes? Olha o que eu estou falando, né? Fique atento nessa. Todas as vezes que você concorda, que você aceita algo que a Bíblia é contrária, você está sentando na mesa de Satanás. Você está entendendo nesta noite? Todas as vezes que a gente concorda com algo, aceita algo, elogia algo que a Bíblia rejeita, nós estamos sentando na mesa de Satanás. E Deus não quer que a igreja dele sente na mesa de Satanás. Deus quer que a igreja sente na mesa do Pai dele, é dele. É Ele que alimenta a igreja, é Ele que alimenta, é Ele que dá o verdadeiro pão. Porque na mesa tem salvação, na mesa de Cristo tem libertação, na mesa de Cristo tem transformação. Capítulo 7 de Lucas, a partir do versículo 36. Observe, aleluia, que uma mulher, a Bíblia não relata o nome dela, mas fala uma mulher. E que essa mulher, Jesus é convidado por um fariseu para ir para sua casa jantar. E quando Jesus vai, que Jesus entra naquela casa do fariseu, Jesus está sentado. E entra uma mulher, que o fariseu, quando ela chega diante de Jesus, ela derrama suas lágrimas e começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E ela começa a enxugar. Depois dela fazer tudo isso, ela agora derrama o bálsamo também sobre Jesus. Aí o fariseu disse: se ele verdadeiramente fosse profeta, ele ia saber quem era essa mulher pecadora. Jesus sabendo, Jesus chama aquele fariseu e disse: tinha dois homens, tinha duas dívidas. Um devia 500, outro devia 50. Aí Jesus pergunta: qual dos dois foi mais perdoado? Ele diz: certamente o que te devia 500. Aí Jesus fala, aleluia, e mostra para eles uma coisa, aleluia, que eles estão. Jesus fala para o fariseu: eu tive na tua casa, tu não me deu água para lavar os pés. Eu tive na tua casa, tu não me ungiu. Mas essa mulher que tu julga, que tu condena, rabassuri cantaraba, ela veio na minha casa, veio na tua casa sem pedir, tu condenou ela, mas eu estou dizendo, ela está absolvida, perdoada está os seus pecados. Jesus estava na mesa, Jesus mudou a história daquela mulher. Aquela mulher não só saiu perdoada, e quando chega ela diz: quem é ele para perdoar pecado? Aí Jesus diz: não, então eu vou te dizer melhor. Mulher, vai, tu estás salva. Sabe por quê? O que é que a Bíblia diz?
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vou falar algo nessa noite sem medo nenhum. Nós estamos ouvindo mensagens, mais mensagens nesta igreja. Nós estamos ouvindo estudo, mais estudo nesta igreja. Mas nós muitas vezes endurecemos o coração para ouvir a voz do Senhor. Sentamos no banco, o mestre está falando. E muitas vezes endurecemos o nosso coração e fechamos os nossos ouvidos. Porque quando eu fecho, eu vou falar de mim. Quando eu fecho o meu coração, quando eu atrofio a minha audição para não ouvir Cristo, se eu não ouvir Cristo, eu vou ouvir Satanás. Eu falei, Senhor, eu continuo perguntando, Senhor, o que significa sentar na mesa de Satanás? O Senhor já falou para mim que se eu concordar, se eu aceitar. Ele disse, meu filho, quando você senta na mesa de alguém e vai falar mal de alguém, você está entregando também, você está se alimentando de Satanás. Essa é a mesa de Satanás. Quando você julga alguém, você está sentando na mesa de Satanás. Porque Jesus disse, porque a minha mesa há salvação. Na minha mesa há salvação. Na minha mesa há transformação. Na minha mesa há mudança de vida. Na minha mesa há mudança de caráter. Na minha mesa há graça. Na minha mesa há poder. Na minha mesa há unção. Mas na minha mesa há restauração. Irmãos, e nós estamos vivendo numa era que muitas vezes nós ficamos, você sabia? Nós falamos muito aqui na frente da igreja, o pastor fala, nós falamos. Quando nós falamos assim, não tem nada a ver, nós estamos delegando legalidade ao diabo para sentar na mesa dele. Quando eu falo que não tem nada a ver, sair, tomar um vinho, um licor, beber, se prostituir, eu estou sentando na mesa de Satanás. Não tem nada a ver eu sair daqui lá e ir para a rua, chegar lá só para ver, só para assistir. Você está sentando na mesa de Satanás. Se eu fizer isso, eu estou sentando na mesa de Satanás. Porque Jesus, a palavra diz, então vereis outra diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Tem que haver diferença. A igreja só vai impactar se a igreja fizer a diferença. Fazer a diferença não é ter um carro novo. Fazer a diferença não é ter uma conta bancária. Não é ter um nome, não é cantar bem, não é pregar bem. Fazer a diferença é carregar a presença de Deus. Entrar aonde você entrar, ser reconhecido e conhecido como servo do Deus Altíssimo. Irmãos, Jesus está nos chamando para sentar na mesa para ouvir Ele. Me veio o texto de Marta e Maria, capítulo 10 de Lucas, versículo 38 ao 42. Marta convida Jesus. Quem sabe falou assim, eu vou conjecturar nesta noite. A Bíblia não está dizendo isso, também não pega e diz assim, o irmão não. Quem sabe Marta convida Jesus, entra. Chama Jesus para dar quem sabe um café, senta aqui, Senhor. Mas ela não deu a atenção que Jesus estava falando. Quantas vezes a gente sai de casa dizendo que vem adorar o Senhor, ouvir o Senhor, mas não estando damos ouvido a Ele, atenção a Ele nesta noite. Você não está diante de José Roberto, você não está diante do pastor, você está diante do Cristo vivo, do Senhor da glória, do Deus Todo-Poderoso. Então nessa noite precisamos parar com essa inquietação para ouvir Deus falar, porque Deus quer falar nesses últimos com sua igreja, é porque Ele está voltando. Ele está voltando, Ele está voltando, Ele está voltando. Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu vou falar uma coisa aqui que
Eu não vou pedir desculpa, porque quando a gente fala uma coisa que Deus tem mandado a gente falar, não precisa pedir desculpa. Eu descobri que tem muitos crentes cristãos sentando na mesa de Satanás. Aí você assim, eu não tenho respaldo biblicamente, mas qual é o respaldo também que eu tenho para fazer isso? O que tem de crente, olha o que eu vou falar, o que tem de crente no Pix da sorte, dinheiro fácil, jogo do bicho, loteria, e dizendo não tem nada a ver, cuidado para não estar se alimentando das migalhas de Satanás, porque Deus tem o melhor para a igreja, Deus sempre teve, sempre terá o melhor para a igreja. Crente não vive de sorte, crente vive de Cristo, Cristo, Cristo. Se eu não me engano, eu recebi umas 8 mensagens de crente, mandando mensagem para mim, dinheiro não faço. Eu falei, me deu vontade de falar, meu irmão, minha irmã, quem é que vai dar dinheiro não fácil? Isso é engodo de Satanás. Eu não aceitei Jesus para comer migalha. Eu aceitei Jesus para comer com Ele com o pão da vida, para se alimentar dele, para não viver na idolatria. O que é idolatria? Tem gente idolatrando pregador, cantor, banda. Tem gente idolatrando tudo. O único digno de ser adorado se chama Cristo Jesus, o Rei da Glória. Somente a Ele dará cultos. E Paulo traz essa advertência. Mas eu descobri também, que na mesa aonde tem Deus tem perdão. Não, você não entendeu. Na mesa onde tem Deus tem perdão, tem reconciliação. Irmãos, lá no livro, capítulo de Gênesis 43, 16. Olha que José foi vendido, foi machucado, foi maltratado. José manda os seus irmãos trazer o mais novo. E quando o irmão mais novo chega, que ele chega diante, aleluia, que ele chega, José observa ele, Benjamim. Aí José disse, olha, chama o seu mordomo, chama o seu servo e disse, ó, prepara tudo, mata lá o alimento para dar para José, para os meus irmãos, porque ele vai almoçar comigo meio-dia na mesa. Ele estava dizendo, vai haver perdão, vai haver restauração, vai haver renovo, vai haver graça. Houve uma cura na família de José. Houve uma restauração. Ei, se você está aqui indiferente nesta noite, se você está com raiva de alguém, com ódio de alguém, eu quero dizer, se você é servo de Deus, eu e você estiver sentado na mesa que é Cristo, Ele quer trazer reconciliação e o perdão para a glória do nome dEle. Porque senão não adianta ter uma carteirinha de evangelista, passar 10, 20, 30 anos e chegar naquele dia e com alegria, mas Ele dizer, apartai de mim, porque eu não vos conheço. É duro, mas é a realidade. Porque está lá em Mateus 6, se eu não perdoo, eu não tenho o perdão de Deus. Jesus disse, o Deus Todo-Poderoso, através da boca de Isaías, a minha glória não darei a outro, o meu louvor não atribuirei às imagens de escultura. Ele estava dizendo, adoração unicamente exclusiva ao Deus vivo, o Deus poderoso. Eu quero te dar um aviso nesta noite, se você sentar na mesa de Cristo, adore somente a Ele, sirva somente a Ele. Elias chega para aquele, até quando estarei cocheando em 2 pensamentos? É como se Josué dissesse também a mesma coisa. Procura
Se vocês quiserem servir o Deus já morreu, vocês querem servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo: eu sirvo ao único Deus verdadeiro, fiel e justo. Você sabia que tem muita gente sentando na mesa de Satanás? Irmão, fala isso não. Priorizando as coisas do mundo, riqueza, bens materiais, e deixando de priorizar Deus na sua vida. Tem gente que bota tudo em primeiro lugar, menos Jesus. E quando nós fazemos isso, nós estamos colocando algo, objeto, pessoas no lugar de Cristo. Cristo tem que ser o centro da tua vida. Cristo tem que ser o centro da tua vida. Ainda que tu esteja passando por luta, por dificuldade, porque vai vir sedução, viu, irmãos? Entenda. Imagine você desempregado. Você vai ali pagar uma conta de luz, uma conta de água. E sobra aquele troco e está lá aquela perturbação na tua mente. Alguém dizendo: joga aqui, joga aqui. E tu está dizendo: eu estou precisando. Mas eu quero ser ministro, quero ser boca de Deus. Se você rejeitar o mundo, Deus te alimenta. Se você rejeitar o pecado, Ele te sustenta. Se você dizer não para o mundo, Deus te dá graça para vencer. Aí Paulo diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Aí Paulo disse que não podemos ser participantes. Paulo manda fugir, distanciar. O que é que Jesus disse? Ele disse: vigiai. Porque o diabo, o nosso adversário, ele está rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Porque na mesa de Deus tem alimento. E eu digo com toda a convicção: do mundo e do diabo é migalhas. É migalha. O diabo pode te dar riqueza, mas ele não pode te dar salvação. O diabo pode te dar uma boa casa, uma boa conta bancária, mas ele não te dá morada eterna. Mas Cristo não. Cristo te dá casa, morada, vida eterna, gozo eterno, paz eterna. Então precisamos sentar todos os dias. E quando você sentar na mesa, pede a Ele para sentar contigo. Cuidado em que mesa nós estamos sentando. Mesa de contenda, mesa de fofoca, mesa de discórdia, mesa de confusão. Deus não está. Se Deus não está, o diabo está. Mas sabe onde é a mesa de Cristo? Onde há comunhão, onde há relacionamento, onde há intimidade. É isso que há na mesa de Cristo. Então precisamos nos voltar todos os dias. O que é que Paulo disse lá em 1 Coríntios? Examine, pois, o homem a si mesmo. Depois coma e beba. Paulo está dizendo assim: examine como você está, em que mesa você está sentando. Você sabia que quando irmão, isso aqui é sério. Quando eu chego para alguém, eu estou falando de mim. Se eu chegar para alguém e dizer: eu não gosto de fulano, não gosto de fulano, não gosto de fulano, não gosto de Bertão, não gosto de... Irmãos, pode ter convicção que eu estou dando lugar para Satanás. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: se nós não amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós nunca veremos a Deus. Então, na mesa do Senhor, observe que Judas andou com Jesus muitos anos. Aproximadamente quase 3 anos ou 3 anos ele andou com Jesus. Mas ele nunca entregou a sua vida ao Senhor. Até seguiu.
Até cuidava do dinheiro. Aparentemente, que a Bíblia chama ele de ladrão. Mas ele nunca teve um relacionamento com Cristo. Era diferente com Pedro. Pedro era rude, ignorante, mas ele entregou a sua vida a Cristo. Ele sentou na mesa para ouvir Cristo. E sabe o que é que Jesus está falando comigo aqui agora? Fala para mim, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, que eu sou Deus. Que chamo, que trago à existência aquilo que não existe. Mas não senta na mesa de Satanás. Quando o teu patrão, a tua patroa, alguém te insinua, diga: eu já sentei numa mesa, nessa mesa eu tenho pão, eu tenho comunhão, eu não preciso disso, porque eu já tenho tudo o que eu preciso, e o que é tudo que a gente precisa é Cristo. Arabasuricam, arabas. Nós vamos decorrer para a gente encerrar. Hoje eu estou com dificuldade de pregar. Por causa desses dias, essa virose braba aí. Mas estamos na graça de Deus. Ei, entenda nesta noite. Me lembra uma passagem de 2 Samuel, capítulo 9. A Bíblia diz que Davi se lembra da aliança que ele tinha feito com Jonas, do pacto. E Davi pergunta: não tem alguém que eu possa usar de beneficência, abençoar a vida dele? Tem um homem ali que chama Ziba, ele deve saber. E quando Ziba chega, Davi pergunta: tem alguém? Olha o que ele disse: tem um aleijado. Tem um aleijado. Davi disse, eu vou conjecturar. Davi disse assim: se ele é aleijado, eu não sei, mas ele vai sentar na minha mesa. Se ele é aleijado, se ele é deficiente, eu não sei, mas ele vai sentar na minha mesa. E ao sentar na minha mesa, ele vai comer pão todos os dias. Ei, na mesa tem restituição. Não, você não está entendendo. Na mesa tem restituição. Um aleijado de ambos os pés não tinha esperança de nada. Estava onde? Em Lodebar, terra de sofrimento. Mas Davi disse: ele vai sair do sofrimento, vai sentar na minha mesa e eu restituirei. Deus tem restituição, mas Ele quer que nós sentamos na mesa com Ele. Aquele homem ainda chega para dizer assim: quem sou eu, teu servo, como um cão morto? Davi disse: tu não é cão morto não, tu vai sentar na minha mesa. Eu vou te dar trabalhador, vou te dar servo, eu vou restituir o que era de teu avô Saul, do teu pai Jonas. Tu vai sentar, mas toda manhã tu sentará na minha mesa, comerá pão. Porque na mesa do Senhor tem abundância de alegria. Na mesa do Senhor, entenda. Você sabia que nós estamos ensaiando aqui? Não, você sabia que nós estamos ensaiando? Quando fala de sentar na mesa, Jesus sentou na mesa da Santa Ceia com os seus discípulos, estava ensaiando. Mas você sabe que para chegar, que é um ensaio, para participar do grande coral desse grande dia, eu tenho que sentar verdadeiramente na mesa dele, comer do pão dele, se alimentar dele, porque lá, hoje nós temos, eu sempre falo, nós temos os diáconos aqui para nos servir a ceia, mas lá é Cristo. Nós vamos sentar naquela mesa, eu não sei se de ouro, de cristal, não troque a tua comunhão, não venda a tua comunhão, não troque pelo um prato de lentilha, porque você vai sentar na mesa do Rei da Glória, do Deus.
E é Ele mesmo. É Ele mesmo que vai servir a igreja. Orabassuri cantarabás. Ei, jovem. Ei, adolescentes, senhoras e senhores, criança, Jesus tem uma mesa preparada para você. A mesa dele tem pão, a mesa dele tem alimento, a mesa de Cristo tem santidade, tem comunhão, tem separação. A mesa de Cristo é exclusivamente para Ele. Arabassuri cantaraba. Arabassuri cantarabas. Ele está aqui. Ele está aqui. Arabassuri cantar. Isso aqui não é jargão de pregador, não. Eu estou falando que o amigo Espírito Santo está aqui. O amigo Espírito Santo está ministrando no coração de pessoas, dizendo: é eu que te alimento, é eu que te fortaleço, é eu que te renovo, é eu que te sustento com meu braço. Ei, hoje eu entendo quando Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 11, mas se a gente ver atrás, a gente vai ouvir, eu vou chegar do versículo 11. Quando Samuel chega para Jessé e disse: acabaram-se os mancebos, jovem, teus filhos acabou, já tinha passado 7. Aí Jessé disse: não tenho mais novo. E aonde está esse mais novo? Aí ele está lá todo cheirando a estrume de cabra. Quem você despreza, Deus coloca na mesa. Quem você não dá nada, Deus coloca na mesa. Porque Ele levanta quem Ele quer, a hora que Ele quer, Ele faz o que Ele quer. A igreja é dEle, o Senhor é Ele, o poderoso é Ele, o fiel é Ele, o justo é Ele, o santo é Ele. Arabassuricandarabás. Olha o que ele disse, Samuel vira para Jessé: nós não nos assentaremos na mesa enquanto ele não chegar. Ele não chegou com perfume da Boticário, mas Deus escolheu. Ele não chegou com perfume da Natura, mas Deus escolheu. Ele não chegou com perfume importado, mas Deus escolheu. Sabe por quê? Porque Deus ia derramar o verdadeiro perfume, a verdadeira essência. Deus ia derramar a graça da vida de Davi. Aí eu entendo. Ninguém que é inimigo vai sentar na mesa do outro. Salmo 23, hoje eu vim entender por quê. Quando ele disse assim: prepara uma mesa perante os meus inimigos. Pode abrir aí Salmo 23, para nós encerrarmos. Salmo 23, versículo 5. O que ele é isso? Irmão, isso aqui é extraordinário, porque combina lá com 1 Samuel 16. Ele disse assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo. Teve unção ali. Teve presença do Espírito Santo ali. E ele disse ainda, ele disse no final: porque o meu cálice transbordarão. Quando você senta na mesa do Rei, que você senta na mesa do Cristo, tem a presença do Espírito Santo, trazendo bálsamo, trazendo refrigério, trazendo cura, trazendo restauração. O texto não diz, olha o que eu estou dizendo bem claro, o texto não diz, mas penso eu na minha crença com Cristo, que lá de 1 Samuel e cá, eram os irmãos de Davi que precisavam sentar na mesa com ele.
que é que Jesus disse? Que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Davi fez diferente, prepara um banquete para sentar todo mundo. Sabe o que aqui Davi estava dizendo? Eu quero restaurar a comunhão com a minha família. Eu quero restaurar a minha comunhão no meu local de trabalho. Eu quero restaurar a minha comunhão na faculdade com os meus colegas, mas não me vender, não me barganhar, não viver na idolatria, mas eu quero restaurar. Aí Davi disse, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Aí ele disse, agora unge a minha cabeça com óleo. Aí ele disse, o meu cálice transborda. Você não está entendendo, irmãos? Você não está entendendo, quando você senta na mesa, o cálice transborda, a presença de Deus tem que exalar, o perfume tem que exalar. Quando aquela mulher sentou na mesa que derramou o balde sobre Jesus, o perfume tomou toda a casa. O que eu quero dizer é que na mesa que você sentar, se essa mesa for de Cristo, vai exalar o perfume de Cristo. Então escolha sentar na mesa com Cristo. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo, e eu vou encerrar, vou fechar a Bíblia. Foi falado aqui todo o mês de maio, Salmo 128. Ele disse, os teus filhos à roda da tua mesa. Porque mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de cura, de restauração, de renovação. Mesa é lugar da presença do Espírito Santo. Porque, irmãos, eu imagino que quando todo mundo estava sentado ali orando, sentado ajoelhado, a presença do Espírito Santo veio naquele lugar e tomou um ambiente. E nesta noite, o amigo Espírito Santo está dizendo, eu quero me relacionar contigo. Eu quero sentar contigo na mesa. Porque se eu sentar contigo na mesa, o diabo vai vir, mas ele vai bater e retirar. Porque você está se sujeitando a mim. Ele diz, sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não tenta com a tua força, mas deixa Jesus, o Espírito Santo, sentar contigo. Empresta a cadeira do teu coração para ele. Ou empresta a cadeira com a mesa do teu coração para ele sentar. O que foi que ele disse lá? De Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta. É entrar dentro da casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Ele está dizendo, eu vou entrar nessa casa, vou sentar, ceiar com ele e ele comigo. Se você abrir a porta do seu coração para ouvir a voz de Cristo, se alimentar do verdadeiro pão, não estou dizendo que não vai vir luta, dificuldade, mas ele vai te alimentar todo dia. O dia que você acordar desanimado, ele vai dizer assim, eu sou o teu sustento, eu sou o teu alimento, eu sou o teu pão e mais ainda, eu sou a água viva. Eu sou o pão que mata a tua fome, a água que sacia a tua sede. Mas convida ele para sentar, convida ele para estar contigo. E eu vou fazer uma pergunta bem simples nesta noite. Tem alguém nesta noite que nesta noite quer convidar Cristo para sentar na mesa com você? Que quer entregar sua vida ao Senhor nesta noite. Quem sabe voltar a se reconciliar. Hoje é noite de você voltar a sentar na mesa de Cristo novamente. Se tiver alguém nesta noite, não tenha vergonha. Faça como aquela mulher que chega na casa daquele homem lá, fariseu, foi julgada. Ela disse, eu não me importo, pode me julgar, mas eu sei quem está na casa. Quem está na casa me justifica. Tem alguém nesta noite que quer entregar sua vida a Jesus? Se tiver, levante das suas mãos. Hoje é noite.
Hoje é noite de salvação, não tenha vergonha, Ele te chama hoje, Ele quer sair de mão dada contigo hoje, Ele quer te abraçar hoje, Ele quer dizer, eu sou teu pai, que te sustento, que te alimento, que te dou força, eu quero te ajudar. Tem alguém nessa noite? Se tiver, não tenha vergonha, hoje chegou a salvação.